Olá, gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Carlos, eu sou advogado especialista em direito de família e estamos começando mais um podcast para conversarmos sobre os temas do direito de família e tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Hoje a gente vai tratar de um assunto bem legal que eu vou responder para vocês a seguinte questão: a guarda dos filhos no divórcio fica com quem? O que é isso, gente? Quando duas pessoas estão juntas, elas se casam ou elas vão morar juntas, constituem união estável, acabam tendo filhos, tendo família, essas coisas todas. Só que chega num momento da vida que isso acaba. Nem todo casamento, nem todo namoro, toda união estável dura para sempre, e isso pode vir a ter um fim, às vezes tranquilo, às vezes conturbado, normalmente muito conturbado, e ainda é mais complicado quando existem filhos. Por que mais complicado? Porque você vai ter que lidar com algumas coisas bem tensas, como pensão alimentícia, como guarda, como direito de visitas, além da divisão dos bens que vocês adquiriram no decorrer do casamento. Mas essas coisas a gente vai discutir num outro podcast e agora a gente vai conversar sobre o quê? Sobre a guarda. Primeiro, o que é guarda? Guarda é divisão de responsabilidades. É basicamente isso. A gente vai tentar, através desse instituto, definir quem fica com as responsabilidades sobre o filho, quem vai lidar com as coisas do dia a dia. Gente, isso não tira o poder familiar dos pais, não tira o direito e as responsabilidades gerais que os dois possuem, mas vai definir quem vai exercer determinadas responsabilidades. Em outras palavras, resumindo, com quem o filho vai morar, com quem o filho vai morar e quem vai ser a pessoa que vai ter que lidar com as coisas do cotidiano dessa criança, que vai comprar material escolar, que vai levar na escola, que vai na reunião de pais e essas coisas todas. No Brasil, o nosso Código Civil estabeleceu duas formas. Existem dois tipos de guarda. Existe a guarda compartilhada e a guarda unilateral. A regra é a guarda compartilhada. O que ela vai dizer? Essa guarda compartilhada vai dizer que tem que se dividir as responsabilidades entre os pais. Ou seja, você precisa sentar e conversar com o paizão do seu filho. Você vai ter que sentar, conversar com ele, negociar com ele, definir as coisas que vão acontecer, chegar em acordos e essas coisas todas. Eu vou ser muito sincero com vocês. Na prática, isso não funciona. Por quê? Porque relacionamentos são complicados, porque divórcios são complicados, porque pessoas não conseguem manter bons relacionamentos com pessoas ou com outras pessoas que eles tiveram problemas. Isso é muito difícil. Ah, mas o filho, eu sei que isso exige uma carga de maturidade enorme, uma carga de responsabilidade enorme, mas o mundo real é mais preto no branco do que a gente imagina, ainda mais quando a gente lida com isso dentro do escritório, gente. Tudo que eu falo pra vocês aqui, eu falo com experiência de escritório, daquilo que eu vejo todo santo dia aqui no escritório, e gente, é muita coisa complicada. Então, por isso que eu falo para vocês, guarda compartilhada, no geral, não funciona. Eu conheci uns dois ou três casos que funcionam, e olha que eu advogo há algum tempo já, e ainda assim, de vez em quando sai um enrosco e a gente precisa se intrometer, fazer reunião no escritório, jogar o acordo da guarda, jogar o acordo que foi feito no juiz na mesa e dar aquela confusão só. E ainda, então assim, mesmo quando o ex-casal mantém um contato tranquilo, uma conversa, dá problema. E aí existe o outro, que é a guarda unilateral. O que é a guarda unilateral? Essas responsabilidades vão ficar na mão de uma única pessoa. A regra, como que normalmente acontece, e gente, é a grande maioria, mais de 90% dos casos, vamos lá. Ah, a responsabilidade fica só com um, e essa responsabilidade normalmente é só da mãe.
É muito comum ficar só com a mãe, é muito comum que ela assuma sozinha tudo aquilo necessário à vida das crianças. Aí você pode ser um homem, pai ou filho e falar: "Não, mas eu não sou assim". Aí eu vou fazer algumas perguntas para você. Primeiro, você vê o seu filho toda semana? Pelo menos duas, três, quatro vezes na semana? Ele dorme na sua casa pelo menos duas, três, quatro vezes na semana? Você leva ele na escola, vai buscar da escola? Você vai na reunião da escola? Você ajuda a escolher o material escolar? Você leva na aula de natação, disso ou daquilo? Então, cara, se você respondeu não para a maioria dessas perguntas, você tá fazendo errado e tá jogando tudo nas costas da mãe e ela tá tendo que arcar com tudo sozinha, tá certo? Que é a maioria dos casos. É claro, tem até uma conjuntura social, mas isso não vem ao caso, tá, gente? Tá errado. Se você pôs filho no mundo, amigão, vai criar teu filho, vai cuidar do teu filho, vai fazer parte da vida do teu filho. Não adianta pagar pensão e a cada 15 dias levar a comer um lanche, que não é só isso, tá bom? Ó, mas vamos voltar pro tema. E aí vai ter esse problema. Na hora que você for fazer o seu divórcio, você vai ter que definir como essa guarda vai ficar. Eu já até respondi a pergunta pra vocês, sendo bem sincero. Normalmente essa guarda fica com a mãe, ela que se vira sozinha. O cara reclama um pouco no começo, depois ele some e não volta mais. Ou aparece só pra bater cartão cada 15 dias pra comer um lanche com o filho. No geral é isso, tá bom? Não é assim que deveria ser. Existem sim bons pais, existem pais presentes que pegam o filho, que são responsáveis, que fazem as coisas, que dialogam, que sentam, que conversam, que discutem, que não arrumam problema com o relacionamento que a mãe tem no futuro, ele mesmo segue com a vida. Não é a maioria, é a minoria da minoria da minoria da minoria. Mas tem. Mas vamos lá, a gente tá divagou demais aqui. Voltando pro tema, gente. Nesse divórcio, nessa separação, você vai ter que definir essas responsabilidades, tá certo? Não tem uma resposta, não tem como chegar pra você e falar, vai ficar com o pai ou vai ficar com a mãe. Tá? A resposta vai ser essa, depende da situação. A regra geral é ficar com a mãe, principalmente quando é uma criança muito pequena. E assim, é uma recomendação que eu normalmente faço. Crianças ali na fase inferiores a 5, 6 anos, é muito complicado ficar longe da mãe. Principalmente se tiver 1 ano, 2 anos, estiver na fase de amamentação, salvo situações extraordinárias, aonde a mãe não vale nada, onde ela abandonou o lar, largou tudo, chutou o balde, fugiu com outra pessoa, usa droga, tá todo dia jogada no chão bêbada. Essas situações que são extremamente extraordinárias e fogem muito da prática e da realidade que a gente tem hoje no Brasil, a guarda eu recomendo que fique com um pai. Mas no geral, eu acredito que o melhor é a mãe, porque é o quem a criança procura nesse período, é quem tá ao aconchego, quem tá amamentando. E vamos ser sinceros, na maioria das vezes é quem entende da criança. E isso pode se invertendo com o tempo, gente. Conforme a criança vai aumentando, o contato do pai, a responsabilidade vai aumentando também. Tá certo? E, gente, não é porque a guarda unilateral, a criança tá lá, tem 6 meses, a mãe tem a guarda unilateral, que você vai abandonar teu filho, irmão. Você tem que ir lá, você tem que visitar, você tem que cuidar, você tem que pegar no colo. A criança já tem que saber que você é o pai. Você tem que assumir essa responsabilidade e tem que se colocar nessa posição e sem criar enfrentamentos desnecessários, forçando a barra, coisa que não precisa. Ficou insustentável a situação, deu problema, deu ruim? Procura advogado, conversa com ele, se precisar entra com o processo, vai te evitar muita dor de cabeça em vez de ficar brigando de forma desnecessária, tá certo? Então, gente, não tem uma resposta, um grandíssimo depende, mas no geral fica com a mãe, tá bom? O que mais eu posso falar desse tema para vocês? Outra coisa muito legal, não confundam guarda com direito de visitas. Guarda essa questão das responsabilidades, enquanto as visitas, os dias que o pai que não tem o lar fixo vai ficar com a criança. Então, o pai ou a mãe que não tá com a criança ali na casa todo dia vai definir os dias que vai ficar com ela. Gente, dica que eu dou para vocês: definam datas.
É claro, conforme as coisas forem acontecendo, vocês podem fazer outros acordos e tal, mas no geral definam datas, sigam essas datas até a criança ali virar um adolescente ou 10, 11 anos, 9 anos, sei lá, aonde ela já consegue exprimir melhor a vontade dela e tal. E o mais importante, não se esqueçam, vocês estão lidando com a vida do seu filho. Não excluam o outro da vida do filho, não excluam o pai, não excluam a mãe, não falem mal um do outro para a criança. Tentem, na medida do possível, manter a harmonia, o diálogo, a conversa e essas coisas, porque é o melhor para o seu filho, tá bom? Sobre essa questão do divórcio, eu vou dar outra dica também para vocês. Deixem tudo muito bem definido no acordo. Se precisar detalhar cada um dos detalhes mínimos da situação, façam. Vai evitar dor de cabeça. Isso é muito bacana quando senta para conversar, para fazer um acordo. Senta na mesa, conversam. Vai lá, fala pro teu advogado, amigão. Vamos marcar uma reunião com o advogado da minha ex. Vamos sentar os quatro na mesa, sem precisar ir na audiência, nada disso, e vamos resolver isso aqui. Gente, é uma coisa que eu faço aqui no escritório. Funciona bastante. É claro, não vou colocar frente a frente quando os negros estão querendo se matar. Isso aí também não dá. Mas no geral, dá para sentar, dá para conversar, dá para chegar num ponto onde fique bom para todo mundo. Isso é possível, tá bom? Então, ficamos por aqui. Respondi a pergunta, tá aí o que aguarda, como ela funciona, essa questão do divórcio. Se vocês tiverem qualquer outra dúvida, tem aqui os meus canais de comunicação. Vocês podem ir lá no meu Instagram, que é @carlosantosadvo, tem muita coisa legal lá. Tem o meu e-mail, o link do meu WhatsApp tá aqui também tem lá no Instagram, tem um canal no YouTube, tem bastante coisa legal, tem bastante conteúdo que dá para vocês lerem, que dá para vocês consumirem, para vocês entenderem um pouco mais de como funciona a dinâmica da família com o direito, tá bom? E gente, dá uma olhada que vai evitar muita dor de cabeça para vocês. Então, obrigado pela atenção de vocês e eu fico por aqui. Até a próxima.